Fala pessoal, vou fazer mais um videozinho aqui sobre mola dianteira. Fiz um vídeo um tempo atrás aí falando sobre as molas da suspensão dianteira da CR 125, que lá na década de 70 elas usavam mola 320 gramas por milímetro, então, e todo ano eles foram aumentando a taxa, aumentando. Até na última CR, que foi lá em 2007, ela parou com 440 gramas por milímetro. Então veja bem, as outras motos também vieram aumentando as taxas das molas dianteiras. Então, todo mundo veio aumentando e foi sendo melhor, né? Vamos dizer assim. O pessoal achou que estava sendo melhor. E hoje a gente já tem molas com 520 gramas por milímetro. Então, veja bem, você sai de uma mola de 320 gramas por milímetro, hoje a gente chega em mola de 520 gramas por milímetro. E talvez tenha até mais, né? Sabe-se lá o que esse pessoal está usando aí no Supercross americano. E veja bem, e o pessoal veio aumentando a taxa, mas junto com o aumento da taxa, eles aumentaram o diâmetro da mola. Então tem aquele vídeo que eu fiz lá, tudo que você precisa saber sobre molas, onde eu falei algumas variáveis da mola. Quando você aumenta o diâmetro da mola, você perde taxa. Mas o pessoal ganhou taxa aumentando o diâmetro. Mas como assim, né? Como que foi essa história? E por que também aumentaram o diâmetro da mola? Sendo que não precisava, você consegue aumentar a taxa. Olha, eu tenho duas molas aqui. A princípio, a gente olha para essa molinha aqui e fala assim, essa mola aqui é bem mais dura. Mas não é. Ela até é um pouco mais do que essa, mas não é muito não, é pouca coisa. Mas por que aumentaram o diâmetro se eu queria somente aumentar a taxa da mola? E sendo que aumentar o diâmetro eu perco taxa. Como que funciona? O que acontece? Você aumenta a taxa e aumenta o diâmetro. Então você perde um pouco de taxa no diâmetro, mas você aumentou o diâmetro do fio. Então você ganhou um pouco. Mas não teria sentido que era só aumentar o diâmetro do fio dessa para mim aumentar a taxa. Por que aumentaram o diâmetro da mola? Veja bem, a mola ela tem velocidade. O fio dela é de 3,8, 3 milímetros e 8 décimos. O fio dessa aqui é 5,1, 5 milímetros e 1 décimo. Mas era só eu aumentar o diâmetro do fio para mim chegar nessa taxa aqui. Essa aqui é uma 460 gramas por milímetro. Se eu aumentasse o fio dela, o diâmetro do fio, eu chegaria sem aumentar o diâmetro da mola. As motos antigamente usavam bengalas de 31 milímetros externo, bengala 31 externo. Veja bem, isso está relacionado com a velocidade da mola. O problema maior é a velocidade de distensão da mola. Essa força restauradora, então ela gera uma velocidade. Quando eu aumento o diâmetro, eu perco um pouco dessa velocidade. Veja bem, o que acontece? Olha o retorno da moto. Ó. Ela tem compressão, mas é pouco. Ó. A carga maior dela está no retorno. Não é na compressão, é no retorno. Por que eu tenho essa carga? Para segurar essa velocidade, né? A mola, ela não dissipa energia. Então, ela recebe e manda de volta. E quando eu aumento o diâmetro da mola, eu consigo retardar essa velocidade. E essa velocidade a gente calcula ela, a gente pode calcular. E nós vamos calcular aqui, eu vou te mostrar e vou te ensinar a calcular também a velocidade de retorno da mola. Isso significa que se eu aumento a taxa dessa mola aqui, com esse diâmetro pequeno, a velocidade ia ser maior do que essa. Então, por isso que eu aumento o diâmetro, para mim perder um pouco de velocidade e manter a taxa que eu quero. Então, se eu aumento a taxa, eu tenho que aumentar o diâmetro também. Ou eu vou sobrecarregar a válvula. Ela vai ficar... Essa bengala aqui, ela ainda está sem a vareta ali, ó. Ela está livre a regulagem dela, ó. Tá? Então, nós vamos calcular a velocidade dela. E a partir do resultado da velocidade, é onde que, lá na engenharia, eles determinam o coeficiente. Ó. Né? O quão vai ser a força de retorno. Porque ela tem que combater essa velocidade. Ela tem que confrontar essa velocidade de retorno com a válvula. Vamos lá, vamos calcular. Bom, vou colocar a fórmula aqui, depois a gente carrega a fórmula e calcula. Não tem muito segredo não. Ó, a velocidade da mola, ela é igual. Tudo que está dentro da raiz aqui. Então, a minha constante vezes o meu deslocamento da mola, que eu vou chamar o meu deslocamento de x. O x é ao quadrado, tudo isso dividido pela massa. Então, a velocidade da minha mola é a raiz quadrada da constante vezes o deslocamento ao quadrado, dividido pela massa. Daí eu tenho a velocidade. Vamos colocar aqui, então, a minha constante. Eu já sei qual que é a minha constante. É 460 milímetros
460 gramas por milímetro, certo? Porém, a forma pede em Newton metro. Eu vou converter. Mas primeiro vamos fazer assim. O meu X é o deslocamento. E a minha massa é o peso da mola. Vamos converter aqui, ó. Eu preciso do resultado em Newton metro. Eu vou pegar aqui o valor aqui. 460 vezes 9,81. Eu já tenho o valor dela aqui, ó, em Newton metro. Então, a minha taxa é 460 gramas por milímetro. Mas em Newton metro, ela vai ficar 4.512,6 Newton metro. A maioria das fórmulas de cálculo de mola é em Newton, tá? O meu X é o deslocamento, nós já vamos achar ele. O meu deslocamento, que é o meu custo da minha mola. Ó, 460, esse não é o custo da mola, é o comprimento total. Então eu venho aqui, eu tenho 5,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então eu tenho 26 vezes 5,1. Se eu juntar todos os meus zeros ali, eles vão dar 132 milímetros,6. Menos 460, 327. Então eu não vou colocar 327 na fórmula, porque ela não vai encostar, porque o custo da roda é 300 milímetros. Tá, então eu vou colocar o valor do X de 300 milímetros, mais a fórmula me pede em metro. Então 300 milímetros em metro, o que é? 0,3. Certo? A minha massa é o peso da mola. Né? 500 gramas. Eu vou colocar aqui então 500 gramas, mas a minha fórmula me pede em quilo. 500 gramas o que é? Meio quilo, né? Beleza, tá ótimo. Agora eu vou carregar minha fórmula e a gente calcula. Eu vou fazer passo a passo, tá certo? Vamos lá. A minha velocidade é tudo que está dentro da raiz. A minha constante em Newton, né, é 4.512,6 vezes o meu deslocamento. Meu deslocamento é 0,3. Mas como ele está ao quadrado, eu vou calcular aí primeiro. Vou colocar um parênteses aqui, ó, 0,3 ao quadrado. Tudo isso dividido por meio quilo. Então eu já vou achar o valor ali que está nos parênteses. Eu vou usar meu celular, que a calculadora dele é melhor. Vamos achar só o parênteses ali primeiro. 0,3 ao quadrado, 0,09. Já vamos colocar aqui então. Então a minha velocidade é tudo que está dentro da raiz aqui. É 4.512,6 vezes 0,09. Tudo isso dividido por 0,5. Agora vamos achar aqui, ó. 4.512 multiplicado por esse valor aqui. 4.512,6 vezes 0,09. Então, eu achei esse valor aqui, a minha velocidade é igual a tudo que está dentro da raiz aqui. Você pode ir acompanhando aí também, se você fizer na sua calculadora, 134. Tudo isso dividido por 0,5. Vou mudar a cor aqui para ficar diferente. Agora, eu divido por 0,5. Então, a minha velocidade é tudo que está dentro da raiz, 406,134 dividido por 0,5. 812,260. Agora eu acho a raiz de 812. Então, a minha velocidade ela é igual. Ó, a velocidade da minha mola é 28,5 metros por segundo. Ó, essa é a velocidade dessa mola com esses valores aqui, ó. A 300 milímetros de curso, com essa taxa, igual está ali, se eu pressionar ela 300 milímetros aqui e soltar, ela vai sair numa velocidade de 28,5 metros por segundo. Beleza, agora vamos lá. Se eu pegar essa molinha aqui, ó.
Ela não é muito mais macia que aquela lá não, tá? Ela é um pouco mais macia, mas vamos lá, ó. Ela tem 265 gramas. 265. Ela tem 3,8. 265. Se eu colocar ela para 300 gramas, vamos pôr 300 gramas aqui. Se eu engrossar o fio para ela igualar a taxa ali, então daí ela vai ficar mais pesada. Ela vai para 300 gramas. Eu não tenho o valor da taxa dela, senão seria mais fácil. A gente pode fazer com 300 ou com 350 gramas. Ó, 265. Vamos fazer com 330 gramas para ver o que vai dar, certo? Então o peso dela seria 330 gramas. Vamos colocar aqui, ó. Ó, eu vou apagar esse de cima aqui, tá certo? Daí eu vou largar só o valor aqui, ó. Então aquela mola ali, 0,5 metros por segundo. Beleza? Vamos largar esse valor aqui. Agora eu vou apagar aqui. Vamos fazer com outro valor, com a mesma taxa, mantendo a taxa. A taxa vai continuar a mesma, que nós vamos manter a taxa. Então a minha velocidade é igual. Tudo que está dentro da raiz, que é 4.512,6 vezes. Vamos manter o x, que é o deslocamento, que vai dar... Pô, devia ter colocado aqui já, né? 0,3 ao quadrado. Tudo isso dividido pela massa, que vai ser 0,33 quilos, né? Eu vou calcular direto. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a forma com aquele valor lá, ok? Bom, lá está pedindo uma raiz, né? Eu venho na minha calculadora aqui, ó, raiz. Tem uma divisão lá, correto? Dentro da raiz, ó. Vou colocar aqui, ó, divisão. Agora eu coloco o valor lá em cima. 4.512,6 vezes... Só que para mim calcular o meu x, eu vou resolver ele primeiro. Então eu vou pôr ele entre parênteses. 0,3, fecho parênteses, ao quadrado. Correto? Agora eu venho na setinha aqui, ó, vou para a linha de baixo. Tudo isso multiplicado por 0,33. Já me deu o valor aqui, ó. 35 metros por segundo. Olha quanto que está lá, ó. 28 metros por segundo. Então veja bem, ó. A minha velocidade, ela aumentou. Correto? A minha velocidade, se eu tivesse a mesma taxa dessa mola, com esse diâmetro aqui, a minha velocidade seria 35 metros por segundo. 35 metros por segundo. Ou seja, se eu coloco um diâmetro pequeno aqui, com uma velocidade maior, essa resistência aqui tinha que ser bem maior, porque ela tinha que confrontar essa velocidade. Correto? Então veja bem, lá na engenharia, lá o pessoal foi desenvolver, eles começam a desenvolver as partes, né? E o hidráulico, ele é depois da mola. Primeiro vem a mola. Depois, com os valores, os resultados da mola, você vai no coeficiente do hidráulico. Agora, vamos fazer mais um cálculo aqui. Veja bem, a minha mola aqui é 460 gramas por milímetro. Se eu passar ela para 480, eu vou aumentar a minha energia aqui, ó, com o mesmo diâmetro. Quando você muda as taxas da mola, muda pouquinho, décimos de milímetro ali, ó, centésimos de milímetro, né, no fio, você consegue alterar de uma para outra. A não ser quando é muita coisa, daí muda tudo, mas são décimos de milímetro. Eu vou fazer a minha forma agora vou voltar, né, naquela original, só vai mudar a minha constante, com o mesmo x, eu vou mudar a minha constante. Vamos lá, quer ver? Agora não é 460 mais, é 480, vezes 9,81. Então ela vai por 4.708, 4.708,8 Newton metro. O meu deslocamento permanece o x, a minha massa não vai mudar quase nada, mas vamos colocar aqui um valor qualquer aqui, ó, 500 gramas, aumentou lá, não pode ser nem um décimo de milímetro numa mola, né? Aqui está em quilo, né? Beleza, vamos calcular. Agora você já sabe como que calcula. Vamos colocar o valor ali. Aqui é 4, né? 4.708,8 vezes o meu, que é o 0,3. 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. Tudo isso dividido pela minha massa agora, que é 550. Já vamos fazer direto, que agora você já aprendeu como é que faz.
Vou fazer diretaço aqui, ó. Raiz quadrada, divisão 4.708,8 vezes 0,09 dividido por 0,55. Qual que é o valor que deu na sua calculadora? Na minha deu 27,75. Ó, já na minha mola de 480 gramas, a minha velocidade é 27,75 metros por segundo. Aqui deu 28,5. O que eu quero te dizer é o seguinte, se você alterar, se você colocar uma taxa maior, há necessidade de você mexer na válvula? Não, não tem. Não tem necessidade, porque a velocidade não aumentou. A velocidade manteve. Aqui no cálculo ela até abaixou um pouco. Se você está com a suspensão hidráulica está boa, você só vai aumentar a taxa devido ao peso do cara, ou porque o cara quer também, porque ele acha melhor a moto mais dura, com a mola mais firme, você não necessariamente vai mexer aqui. Teoricamente não. Se já estava boa, vai continuar boa. Na mola dianteira, deixa eu te falar, você já viu o pessoal com uma fitinha métrica lá na suspensão dianteira, tudo, aquilo não existe aquilo lá, cara. Me desculpa falar, mas aquilo lá não existe. Aquilo lá, assim, os caras, todo mundo vai lá, pega uma fitinha métrica e fala todo mundo que os outros falam. Mas não é, aquilo lá não funciona. Porque, veja bem, todas as molas que vêm na suspensão dianteira, ela nunca vem enforcada. Ela já vem ali, né? Quando você coloca, ela já vai ter ali o tal do sag, né? Que o pessoal fala tanto do sag. Não tem necessidade. Inclusive, quando você vê o pessoal lá medindo, na dianteira sempre dá certo. Ele fala, deu certo, ó, deu certo. Porque, veja bem, você não tem sag na suspensão dianteira. Já vem. A não ser que você compre uma mola de uma outra moto, né? Mas não precisa. Quando você troca a mola, põe a mola mais dura, não tem que mexer em sag ali, nem na original. Mas aceita na original um calçozinho, mas não tem a ver com aquele negócio do peso do cara. É um acerto de mola, é um acerto. Se você olhar lá aqueles treinos da MotoGP, o cara, antes de acertar a moto para corrida, eles vai lá, dá pressão na mola, troca a mola, põe uma mola de um lado mais dura que a do outro. Aquilo lá não significa que o cara engordou, que o cara emagreceu. O que houve você tem a necessidade de aumentar o diâmetro da mola, devido à velocidade, daí você aumenta o diâmetro da bengala para acomodar tudo ali. Beleza? Então, mais um vídeo aí sobre mola. Isso aqui vai, né, do que eu falo ali de vez em quando, eu falo assim, isso não vai servir para nada nessa serviço. Cara, mas assim, você vai adquirindo conhecimento, né? Se o que eu falei aqui não fizer sentido para você, não valeu de nada, tá? Mas o cálculo da velocidade da mola não foi eu que inventei, tá ali. Beleza, meu amigo? Olha aí, ó. Tem que confrontar, ó, essa velocidade. A parte mais importante na suspensão é o retorno, não é a compressão, tá bom? A compressão é aquele lance lá, né? Vamos pôr uma válvula com mais vação, né? Porque eu quero te vender uma válvula, daí você vai fazer o acerto aí, você fica quebrando a cabeça, sendo que você já tem um projeto pronto, tudo calculado, entregue de mão beijada para você, e você pode alterar. O cara que troca a válvula, cara, ele não é preparador, ele é um trocador de válvula. O preparador é o cara que olha, ele analisa, ele quer alterar, ele entende sobre, ele sabe que é a velocidade da mola, então ele não precisa preocupar que se ele trocar a mola vai aumentar a velocidade, que não vai, porque o diâmetro ali não deixa, o diâmetro está compatível. Isso já vem lá de mão beijada. Quando você comprar uma moto zero, de motocross, lá na própria fábrica fornece as molas. Então ali tá, você tem que pegar o gancho desses caras, você tem que pegar o gancho da engenharia. Não pegar gancho de quem não entende nada e só quer ganhar dinheiro nas coisas mecânicas, né? Então, trocar válvula não é necessário, troca quem quer. E conhecimento não é para quem quer, é para quem tem disposição. Beleza? Valeu!